30 segundos. Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 17 de novembro de 2022. E vamos ao destaque do dia: Conferência do Clima das Nações Unidas. Programa Floresta Viva vai apoiar projetos de preservação de mangues. Luana Karen. A escolha do mangue levou em conta a eficiência desse tipo de vegetação para a captura de gás carbônico do meio ambiente. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Economia de tempo e dinheiro para os brasileiros e o governo. Vamos falar sobre as ações de acesso a serviços públicos pela internet em uma entrevista ao vivo com o secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Fernando Coelho. Hoje é o Dia Mundial da Prematuridade. E vamos falar da campanha deste ano do Novembro Roxo. Jéssica Gonçalves. A campanha tem como tema Garanta o contato pele a pele com os pais desde o momento do nascimento, que incentiva o método canguru para ajudar o bebê. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Gabriela Mendes e Mariana Jungmann. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. O Brasil é o segundo país do mundo mais maduro em governo digital entre quase 200 economias, de acordo com um índice medido pelo Banco Mundial. E nós vamos saber agora as principais ações desenvolvidas nesta área em uma entrevista ao vivo com o secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Fernando Coelho. Boa noite, secretário. Boa noite, Mariana. Boa noite, Gabriela. Um prazer estar aqui com vocês. Secretário, para a gente começar, eu gostaria que o senhor explicasse o que significa dizer que um país possui maturidade em governo digital. Perfeito. Maturidade em governo digital significa a capacidade que um país tem de estabelecer uma visão, um planejamento e executar essa visão com efetividade. Então, é nessa perspectiva que o Brasil tem se destacado aí na oferta de serviços para a população, que a gente apelida aí de governo digital. E, secretário, como é que a avaliação desse grau de maturidade é feita pelo Banco Mundial? Quais são os critérios considerados? O Banco Mundial utiliza uma série de indicadores agrupados em 4 grandes eixos. Um primeiro eixo, ele avalia os sistemas estruturantes que são disponibilizados para a administração pública fazer uma gestão efetiva. O segundo eixo, ele avalia como essa administração oferta serviços para a população. Então, tem esse viés de como efetivamente esses serviços chegam na população e a população pode fazer uso. Um terceiro eixo diz respeito ao engajamento da população e à transparência dessas medidas junto à sociedade. E um quarto eixo diz sobre as medidas habilitadoras, ou seja, como é que é feito o planejamento, a governança, o monitoramento dessas ações. E o Brasil ele se destacou em todos esses eixos, né, obtendo a avaliação máxima para cada um deles e, com isso, conseguiu uma avaliação bastante positiva, um destaque nesse estudo. Bom, e nessa última avaliação, então, o Brasil conquistou o segundo lugar, né? Ficou atrás apenas da Coreia do Sul. O que colocou o país nessa posição de destaque? Olha, o Brasil ele se destacou por ter uma estratégia muito acertada, uma estratégia que observou práticas internacionais consolidadas por organismos internacionais, também com benchmarks, né? Ou seja, avaliações que o Brasil fez com outros países que estavam avançados nessa agenda. Então temos diversos países parceiros aí também que nos ajudaram a identificar essas iniciativas e consolidou isso numa estratégia, que é a estratégia de governo digital, que vem sendo executada desde 2019, com uma governança adequada. Esse é outro elemento, né, que tem que ser colocado aqui com destaque. Então, cada órgão público hoje, cada órgão federal tem um plano de transformação digital, e esse plano de transformação digital é monitorado por órgãos centrais de governo mensalmente, e com isso a gente vai vendo, né, ser executada essa estratégia, que aí é a outra ponta, né? Então,
é uma visão bem elaborada, uma estratégia bem definida e uma execução primorosa. E a gente destaca aí o papel de todos os órgãos, né, o suporte, né, da alta administração, né, o presidente Bolsonaro, os ministros todos, né, identificando, entendendo que o digital ele é chave para uma oferta de serviços públicos de maior efetividade. Então, a soma disso tudo, né, com a nossa força de trabalho de TI, que é competente, com as empresas públicas de TI, SERP, Dataprev, ITI, suportando essa agenda, a gente conseguiu uma execução aí considerada primorosa, com resultados efetivos para a população e agora com reconhecimento de organismos internacionais. E o Brasil teve um maior avanço entre as nações avaliadas, subindo 5 posições em relação ao ranking divulgado em 2021, né, secretário? Como é que o senhor avalia esse desempenho? Então, esse desempenho, esse avanço, ele se dá exatamente pela execução dessa agenda. Na medida que a gente teve uma mensuração intermediária, a gente tinha um nível de execução dessa estratégia e agora, nessa nova mensuração, a gente teve algumas dessas iniciativas que estavam em andamento sendo concluídas, o que nos permitiu então auferir aí resultados mais relevantes ainda nessa mensuração do Banco Mundial, né? Então, é reflexo natural de uma agenda que está em fase final de implantação. E um dos principais pontos que a gente teve nessa área, né, secretário, foi o gov.br, o desenvolvimento da plataforma, né, gov.br. Quais são os principais serviços que estão reunidos nela hoje? Quais são as facilidades que o cidadão encontra? A plataforma GovBR ela vem, então, materializar toda essa estratégia que a gente está comentando, né? Então, ela vem ofertar para a população um local único que antes o cidadão tinha que perambular perante cada portal de cada órgão, tendo ali o seu cadastro em cada órgão e tendo ali uma relação de serviços e informações também muito fragmentada. Então, o GovBR ele vem como plataforma congregar todas essas informações, todos esses serviços numa carta única, padronizada, e o cidadão tendo uma única conta, né? Então, hoje a gente já tem praticamente toda a população adulta com uma conta GovBR, podendo utilizar esses serviços públicos, né, que são 140 milhões de cidadãos com essa conta GovBR. E aí, respondendo diretamente à pergunta, a gente tem serviço, por exemplo, como uma carteira digital de trabalho, que antigamente era um documento que demorava para ser emitido, você ia num balcão solicitar, demorava a ser emitido, e hoje é um documento que você tira instantaneamente baixando o aplicativo nas lojas de ativos. E essa carteira, ela vem com serviços agregados, né? Vem com ali a consulta do abono salarial, ela vem com a possibilidade do trabalhador solicitar um seguro-desemprego. Então, é toda essa transformação de serviços, né? Serviços de destaque, como, por exemplo, o pedido de aposentadoria. Hoje, o aplicativo Meu INSS é a maior agência do INSS. Ela sozinha é maior do que todas as outras agências juntas, né? Em termos de número de solicitações. Então, é outro serviço também bastante demandado. A carteira digital de trânsito. Todo mundo tem hoje já no seu aplicativo, no seu celular, o aplicativo da carteira, não precisa mais se preocupar em ficar buscando o documento do carro, ele está ali digital, a qualquer momento você pode acessar e disponibilizar para as autoridades. Também temos serviços abarcados na carteira de trânsito. Hoje é possível até transferir veículos por meio digital, sem ter que ir no cartório, para a maior parte dos estados. Isso já está habilitado, por exemplo, na carteira digital de trânsito. Desburocratizar e colocar serviços essenciais na palma da mão, né, secretário? É possível mensurar o impacto que isso tem no dia a dia das pessoas e nas relações de trabalho? É possível. A Secretaria de Governo Digital, ela, no momento da pactuação dos planos de transformação digital, ela faz um diagnóstico como era aquele serviço antes da prestação, que nível de esforço era necessário para o cidadão poder fazer a solicitação e também até mesmo que nível de recursos o governo tinha que empreender para prestar aquele serviço. E após a digitalização a gente volta e refaz esse diagnóstico e consegue dali concluir, utilizando um modelo internacional, qual foi o valor dessa economia, tanto para o cidadão quanto para o próprio Estado. E a gente então contabiliza desde então de 2019 um número de 4,6 bilhões de economia anuais para a população e para o Estado, sendo a maior parte para a população, que deixa de ter que ir num balcão, gastar com transporte, gastar o seu tempo, né, de produtividade, gastar com impressão de documentos, correios, etc., né?
Agora, secretário, a gente sabe que existe uma parcela da população que ainda tem dificuldade em ter acesso à internet, ou mesmo que tem o acesso, mas tem dificuldade em lidar com os processos digitais. O que está sendo feito para alcançar essas pessoas? Tem uma série de políticas de inclusão digital, né, que tem feito com que o Brasil crescesse bastante o acesso à internet. Na última pesquisa da PNAD, o suplemento de TICs, né, Tecnologia da Informação e Comunicação, feito pelo IBGE, por exemplo, nós chegamos ao número de 90% de domicílios com acesso à internet. Então, hoje em dia, a gente tem uma penetração bastante grande de internet nos lares brasileiros, o que faz com que esse cidadão digitalizado ele exija a possibilidade de ter um canal digital para solicitação de serviços, né? Mas outras ações são necessárias ainda para que a gente consiga atingir essa população. No final das contas, o digital ele serve até para que a gente consiga prestar melhor o atendimento presencial para essas pessoas que ainda não estão incluídas digitalmente. Então, é importante também trazer isso. A oferta de serviços digitais, ela se complementa à oferta de serviços presenciais. E um exemplo disso, por exemplo, é o nosso aplicativo do Cadastro Único. O Cadastro Único, ele fornece a possibilidade do cidadão carente poder fazer um pré-cadastro por meio digital e validar o seu cadastro e ter um atendimento mais ágil, mais efetivo, por exemplo, nos CRAS. Então, é um exemplo de como o digital consegue ajudar a população mais carente, que ainda tem dificuldade de inclusão digital, a se associar, né, o físico com o digital, para prestar melhores serviços públicos para a população. Secretário, a gente tem 30 segundinhos. Eu acho que é importante a gente falar sobre a questão de segurança. Muita gente tem medo, né? Acha que os dados podem ser vazados. Qual é o recado para essas pessoas? O GovBR, todos os aplicativos de governo digital, eles estão armazenados hoje em ambientes mais seguros possíveis. O GovBR, por exemplo, está armazenado junto, no mesmo ambiente tecnológico, por exemplo, dos dados sigilosos, fiscais, dos impostos de renda. Então, hoje a gente tem o maior grau possível de segurança. O Brasil também é destaque em rankings de maturidade de segurança cibernética, por exemplo. Então, o cidadão pode ficar tranquilo que os dados deles estão protegidos dentro das infraestruturas do governo federal. Bem, nós conversamos então ao vivo com o secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Fernando Coelho. Secretário, a gente agradece muito a sua participação aqui na Voz do Brasil. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Foi lançado hoje o edital Manguezais do Brasil para apoiar projetos de recuperação desse ecossistema que margeia rios e mares. É a primeira chamada pública do programa Floresta Viva, de restauração de biomas brasileiros. Os manguezais possuem grande potencial de armazenamento de carbono e contribuem para a geração de renda nas comunidades locais. A iniciativa marcou o último dia de debates do Brasil durante a COP27, a Conferência do Clima das Nações Unidas, no Egito. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e a Petrobras vão investir mais de 44 milhões de reais em ações de preservação de mangues. O edital foi lançado no último dia de